Olha aí, o AB Saúde no pedaço. Algumas pessoas expelem urina ao tossir, espirrar ou mesmo durante algumas atividades físicas. E isso pode ser incontinência urinária, um problema que pode provocar várias dificuldades no dia a dia dessas pessoas. Então é sobre esse assunto que a gente conversa agora via internet com o Dr. José Ronaldo. Dr. Ronaldo, seja muito bem-vindo, uma boa tarde. E começo perguntando, o que é a incontinência urinária? Almir, boa tarde. Boa tarde a toda a equipe aí do estúdio. Saudade de vocês da época pré-pandemia. Se Deus quiser, em breve estaremos aí outra vez, né? Um abraço a todos. A incontinência urinária, para você ter ideia, afeta homens, mulheres, crianças. No último ano nos Estados Unidos foi gasto aproximadamente 16 bilhões com as repercussões das incontinências urinárias. Então, a incontinência urinária, por definição, é a incapacidade do indivíduo controlar a urina, ou seja, é aquela perda involuntária de urina, ou seja, ele molha a roupa. E por que acontece esse fenômeno, doutor? Vamos lá, para a gente falar de incontinência urinária, a gente precisa classificar a incontinência urinária. Ela pode ser de esforço, essa que você falou, na qual o paciente tosse, espirra e sorri, ou seja, nesses eventos ele acaba perdendo a urina, é muito mais frequente entre as mulheres. Existe a incontinência urinária de urgência, também relacionada com a hiperatividade vesical, aquela vontade urgente de ir ao banheiro, ou seja, o paciente não consegue esperar até chegar ao banheiro, ele tem que sair desesperado. Se ele estiver na rua e não tiver o banheiro, ele acaba molhando as roupas ou fazendo em qualquer lugar. E existe a incontinência urinária mista, que ela tem um pouquinho da incontinência urinária de esforço e da hiperatividade vesical, ou seja, da urgência urinária. Entendi. Alguém já nasce, né, com esse quadro de incontinência urinária, doutor Ronaldo, ou é algo que pode ser adquirido durante a vida? Bom, vamos separar o grupo de pessoas, né? Existem pessoas que nascem com alterações cerebrais ou alterações da coluna vertebral ou da própria bexiga, porque quem controla toda a capacidade vesical é o cérebro. Então, existem crianças com algumas lesões na coluna, na medula ou no cérebro, ou na própria bexiga, que podem nascer com essa incontinência urinária. Isso pode acontecer. Mas, na grande maioria das vezes, a paciente que tem incontinência urinária de esforço, essa que ela tosse, espirra e sorri, ela acaba perdendo urina, normalmente é relacionada com a obesidade, com tabagismo, com partos normais, desassistidos. Então, isso contribui para a perda de urina de esforço. E no idoso, principalmente pelo aumento da próstata, esses pacientes que têm mais de 50, 60 anos. Pois é, já que o doutor Ronaldo fez essa classificação para a gente entender, como é que são feitos então os tratamentos, doutor? Vamos lá. Primeiro a gente precisa encontrar a causa para fazer o diagnóstico. Para você ter ideia, a hiperatividade vesical, essa vontade súbita de ir ao banheiro, tem pacientes que vão ao banheiro a cada 20, 30 minutos. Pacientes jovens. Eu tenho paciente de 30, 40 anos que ia ao banheiro a cada 30, 40 minutos. À noite acordava 10 vezes. Então a gente precisa classificar o tipo de incontinência urinária. A partir daí buscar a causa. O diabetes é uma das causas de incontinência urinária, o cigarro contribui, a obesidade também, os derrames cerebrais, outros fatores associados, ou seja, a falta de atividade física, todos esses fatores, ou seja, o café, o excesso de café, o excesso de chocolate, o excesso de chamar, de refrigerantes, ou seja, esses fatores podem contribuir para essa perda de urina. Então, encontrando os fatores e classificando o tipo de incontinência urinária, a gente parte para o tratamento, que seria, em alguns casos, cirúrgico, em outros, tratamento com remédio, ou seja, tratamento medicamentoso, só que a grande maioria melhora muito com diminuição do peso, abandonar o cigarro, atividade física, algumas medidas de orientação quanto à ingestão de líquido, tem algumas medicações que interferem na incontinência urinária, ou seja, piorando essa incontinência urinária. Ok, doutor Ronaldo, então uma última pergunta rapidinha. Existe cura para a incontinência urinária ou existe um acompanhamento, um tratamento específico para a manutenção dela? Existem as duas coisas, isso é importante. Tem alguns casos que a gente trata a causa, uma mulher que tem incontinência urinária, porque ela tem, por exemplo, o útero, que se chama útero baixo, a bexiga baixa, ou seja, se a gente corrige cirurgicamente isso, essa paciente volta a ter uma atividade do dia a dia normal, porque a incontinência urinária leva a perda da autoestima.
entre outras coisas. Em alguns casos, a hiperatividade vesical, a gente pode tratar com remédios, uma atividade física, a fisioterapia vem para mudar isso. Então, em alguns casos, a gente consegue curar essa paciente com cirurgia, e outros tem um acompanhamento com mudança de hábitos, mudança de peso e com medicação. Então, existe tratamento para a incontinência urinária. Essa mensagem deve ficar para as pessoas. Muito bem. Doutor José Ronaldo, muito obrigado pela sua participação aqui no AB1 nessa tarde e até a próxima. Até, de preferência aí no estúdio quando passar toda essa pandemia. Um abraço a todos. Se Deus quiser, doutor.